Vamos agora para a questão número 9. A questão número 9 está regulamentada na Lei 9.096/95, né, que trata da filiação partidária. Então, por exemplo, né, qualquer eleitor que quiser filiar-se a um partido político, né, vai lá na sede, né, do partido, né, do diretório do partido, com os documentos, né, exigidos para a filiação, e lá então serão digitados nesse sistema de filiação existente no partido, né, que ele baixa do TSE, aquele programa de filiação, e aí então todos os dados do eleitor serão digitados, né, naquele programinha, né, que está lá no partido. Bom, digitados os dados do eleitor e atendidos todos os requisitos constantes do estatuto, né, do partido com relação à filiação, estará então deferida, né, para todos os efeitos a filiação daquele eleitor àquele partido. O partido então vai fornecer a ele, né, uma cópia daquela filiação, né? A partir daquele momento então estará filiado, né, àquele partido, àquele eleitor. Esta filiação, né, posteriormente, será enviada pelo partido para o juiz eleitoral da zona eleitoral respectiva, a relação dos filiados, né, de todos os filiados do partido, para lá no cartório eleitoral, né, perante o juiz eleitoral, tá, né, nos meses de abril e outubro, né, serem incluídos, né, no sistema, né, eleitoral, ou seja, vai ser gravado no histórico do eleitor um código ASE, né, chama-se Atualização da Situação do Eleitor, tá, de filiação partidária. Então, é assim que se procede, né? Vai primeiro ao partido, né? O eleitor lá se filia, recebe uma cópia. E o partido, então, nos meses de abril e outubro, vai encaminhar para a Justiça Eleitoral a relação de todos os filiados, né? Para que lá, então, sejam inseridos no cadastro eleitoral esses dados. Se o partido não enviar, né, a relação dos filiados, né, naquele determinado mês, fica prevalecendo a última enviada pelo partido político. Bom, os filiados, né, terão os mesmos direitos e as mesmas obrigações, né, os mesmos deveres. Tá? E uma vez então, né, sendo filiado, né, digitados os dados lá no programinha do partido, estará ali então, né, a partir daquele momento, né, a data do seu domicílio eleitoral para efeito de uma futura candidatura, né, se assim ele o desejar. Bom, partido político, no estatuto, ele tem lá o prazo para a filiação, para poder concorrer a um cargo eletivo, né? Então, por exemplo, né, anteriormente, a Lei 9.504/97 estabelecia que prazo para concorrer a um cargo eletivo, né, o filiado deveria estar pelo menos um ano ali com sua filiação deferida no partido. Porém, a Lei 13.165 de 2015 alterou, né, este prazo aí, né? Passou agora para 6 meses. Então, para concorrer a um cargo eletivo, o filiado deverá ter pelo menos 6 meses de filiação a partido político. Bom, a filiação também, né, de qualquer eleitor, ao ser requerida, deverá estar ele, naquele momento, na plenitude do gozo de seus direitos políticos. Mas o TSE, como nós vamos ver mais adiante, né, dispôs o seguinte, né, a inelegibilidade não impede a filiação a partido político. Então, esta é a regra estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bom, então vamos responder a questão agora a respeito da filiação. Questão número 9. A respeito da filiação partidária, é incorreto afirmar que os partidos políticos podem estabelecer em seu estatuto prazos de filiação partidária superiores aos previstos em lei, com vistas à candidatura a cargos eletivos. Letra B. Só pode filiar-se a partido político o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos. Letra C. A relação dos nomes de todos os filiados, incluindo data da filiação, número dos títulos eleitorais e das sessões em que estão inscritos, é assunto interno do partido, não sendo necessária a respectiva remessa à Justiça Eleitoral.
Letra D. A expulsão do partido acarreta o imediato cancelamento da filiação partidária. E letra E. A perda dos direitos políticos acarreta o imediato cancelamento da filiação partidária. Vamos ver qual é a alternativa, né? Incorreta, né? Que ele pede o que é incorreto. Artigo 19 da Lei 9.096, que fala sobre a remessa das relações. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter aos juízes eleitorais para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das sessões em que estão inscritos. Então vamos ver então qual é, né, a alternativa incorreta. Bom, a alternativa A. Partidos políticos podem estabelecer em seu estatuto prazos de filiação partidária superiores aos previstos em lei, com vistas à candidatura a cargos eletivos. Pode, está correta. Então, se o partido quiser aumentar este prazo, por exemplo, de 1 ano para 2 anos, e agora de 6 meses, né? Por exemplo, de 6 meses para 1 ano, ou para 2 anos, pode. Mas ele só pode estabelecer em ano que não é de eleição. Então, em ano de eleição, ele não pode aumentar este prazo, né, de filiação partidária para efeito, né, de candidatura a cargo eletivo. Né? Está impedido. Letra B. Só pode filiar-se a partido político o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos. Bom, a letra B, né? A letra C. A relação dos nomes de todos os filiados, incluindo data de filiação, número de títulos eleitorais das sessões em que estão inscritos, é assunto interno do partido, não sendo necessária a respectiva remessa à Justiça Eleitoral. É necessária. Então, esta é a alternativa incorreta, é a letra C. Por quê? Porque nos meses de abril e outubro de cada ano, o partido político vai remeter para a Justiça Eleitoral a relação dos seus filiados. Então, é obrigatória a remessa, né, à Justiça Eleitoral, tá, daqueles filiados do partido político. Então, a alternativa C é que é a alternativa incorreta. A expulsão do partido acarreta imediato cancelamento da filiação partidária. Sim, né? A morte, né? O falecimento, a perda dos direitos políticos, né? A expulsão. Né? Quando por exemplo, o candidato é expulso do partido, ou um filiado, o partido comunica à Justiça Eleitoral a expulsão. E lá, na Justiça Eleitoral, vai ser comandado um código-ASE, né, de desfiliação. Né? Não cancela título, vai apenas na filiação, porque ele foi expulso. E a letra E, a perda dos direitos políticos acarreta o imediato da filiação partidária. Também, naturalizado brasileiro, perdeu os direitos políticos. Né? Para o TSE, o Ministério da Justiça encaminhará cópia dos autos de perda. Chegando lá, no TSE, vai ser digitado um código ASE, né, de cancelamento da filiação, né, desfiliação, tá? E cancelamento da inscrição, né, porque ele perdeu também, né, a nacionalidade brasileira. Então, a perda enseja o cancelamento da inscrição e também, né, enseja, neste caso, certo, a filiação partidária. Então, a perda também. Então, a alternativa correta, ou seja, a incorreta, melhor dizendo, é a letra C. As demais, A, B, D e E, estão corretas, né? Como consta do artigo 19 da Lei 9.096/95, né? Segunda semana, na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, né? Os órgãos de direção municipais, regionais, né, e nacional enviarão aos juízes eleitorais para arquivamento, né, a relação de todos os filiados, né, do seu partido político, né, número de títulos, zona, seção, etc. Então, está aí a resposta, né, à questão número 9, né? Incorreta, letra C. Vamos agora para a questão número 10, né? Pesquisas, né, de opiniões públicas. Bom,
A Lei 9.504/97 trata sobre pesquisas, né, e também, né, debates também, né, entrevistas, debates, etc. Bom, essas entrevistas, elas estão previstas, né, na legislação eleitoral. Né? Por exemplo, o partido vai realizar uma pesquisa, fez a pesquisa, mas tem que encaminhar à Justiça Eleitoral aquela pesquisa para poder, então, a Justiça Eleitoral, né, analisar e dar o ok. Não existe, né, naquele momento, né, pelo partido político, possibilidade dele divulgar a pesquisa antes de submeter ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Então vamos ver essa questão aí, número 10. A empresa Alfa realizou pesquisa de opinião pública relativa às eleições para conhecimento público. Nesse caso, é incorreto afirmar que, mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso. Então vamos ver, né, esta questão número 10. Letra A. As planilhas individuais por meio de livre e aleatória escolha. A identidade dos respondentes. A identificação dos entrevistados. Aos mapas por meio de livre e aleatória escolha. Ao sistema interno de controle da coleta de dados. Então vamos ver então qual é a alternativa correta. Artigo 33 da Lei 9.504/97. As entidades e empresas que realizam pesquisas, né, de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para cada pesquisa, a registrar junto à Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação as seguintes informações. Vamos lá. Quem contratou a pesquisa? 2. Valor e origem dos recursos despendidos no trabalho. 3. Metodologia e período de realização da pesquisa. 4. Plano amostral e ponderação quanto ao sexo, idade, grau de instrução, nível econômico, área física de realização do trabalho a ser executado. Intervalo de confiança e margem, né, de erro. Então vamos ver aqui, não é, cada uma delas, né, vendo então a resposta aqui. Há 5 ainda. Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização, né, da coleta de dados e do trabalho de campo. 6. Questionário completo, aplicado ou a ser aplicado. 7. Nome de quem pagou para a realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. Né? Então, nós temos aqui, né, o artigo 33, né, que responde à questão número 10. Então, a resposta seria letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. A resposta, então, ó, é essa daqui, ó. Nome de quem pagou a realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. Né? Identificação, né, dos respondentes, identificação dos entrevistadores, né? Então, identificação dos respondentes, né? Identificação da pessoa, né? Então, nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. Então, isso aí, ó, identificação, né, daquela pessoa, né, que pagou, né, que pagou aquela pesquisa, né? Identificação daquele que pagou aquela pesquisa, né? Quem contratou a pesquisa também, né? Quem contratou a pesquisa, né? Valor da origem de recursos despendidos no trabalho também, né? Valor da origem, né, dos respectivos, né? Metodologia e período da realização da pesquisa, né? Plano amostral de ponderação. Então, sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização de coleta de dados e do trabalho, né, de campo. Tá? Trabalho de campo. Então, sistema interno de controle, né, de coleta de dados. Né? Então, a resposta correta, né, a esta questão número 10, né, está no artigo 33 da Lei
504/97, né? É justamente o sistema interno de controle, verificação, conferência e fiscalização do coleta de dados e do trabalho, né, de campo, né? Letra E, aí a resposta da questão número 10. Bom, vamos agora para a questão número 11. Vamos ver lá o alistamento eleitoral, né, na Constituição Federal, né? O Código Eleitoral trata também do alistamento eleitoral, mas, né, aquelas informações constantes, né, do Código Eleitoral referente ao alistamento foram regulamentadas pelo TSE através da resolução 21538/03, né, do TSE. Então, vamos lá, né? Vamos ver então o que trata, né, a Constituição Federal, né? Artigo 14, né, da Constituição Federal, parágrafo 1º. Vamos ver lá. De acordo com a Constituição Federal de 88, é incorreto afirmar. Então, aqui é a resposta incorreta. Letra A. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, sendo facultativos apenas para os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Letra B. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Letra C. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Letra D de dado. Não podem listar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período civil militar obrigatório, os conscritos. Então, esta é a letra D. Então, está aí o artigo 14 da Constituição Federal, né, que trata do alistamento. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. E o inciso 2, facultativos para analfabetos, maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Então, aí está, né, o alistamento eleitoral facultativo para essas pessoas. Bom, analfabetos, né? É facultativo sim, mas quando o analfabeto deixar de ser analfabeto, né, deverá requerer seu alistamento eleitoral para não pagar multa, né? Para não incidir em multa. Mas quanto tempo tem um analfabeto para tirar seu título após alfabetizar-se? Não existe um tempo previsto na legislação eleitoral. Ele apenas tem que comprovar que antes era analfabeto e agora está alfabetizado e não vai pagar multa. Maior de 70 anos também não é facultativo. Mas, por exemplo, né, pode acontecer o seguinte, né? No primeiro turno, aquele eleitor possuía 69 anos de idade. É obrigado a votar. No segundo turno, aquele eleitor, então, completou 70. Já não é mais obrigado a votar, é facultativo. Bom, então, nós temos aí, né, a resposta correta, artigo 14, né, o inciso 2 da Constituição Federal, que trata, né, sobre o alistamento eleitoral. Então, ele quer a resposta incorreta. Então, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, né, alfabetizados, sendo facultativos apenas para maiores de 70 anos e, né, os maiores de 16 e menores de 18. Está incorreto por quê? Porque falta aqui, nesta letra A, os analfabetos, né, que também, né, o alistamento eleitoral e o voto para eles são facultativos. Então, a letra A é a letra correta. Vamos para a questão número 12. De acordo com a Constituição Federal de 88, é correto afirmar: são condições de elegibilidade, na forma da lei, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de Estado, Distrito Federal e para o deputado federal, 21 anos para deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, 18 anos para vereador. Bom, vamos para a questão número B, alternativa B. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano e meio da data de sua vigência.
Letra C. São condições de elegibilidade na forma da lei a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 35 anos, né? E sim, para governador, vice-governador de Estado e Distrito Federal, né? E 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador. Letra D. São inelegíveis somente os inalistáveis. Inalistáveis. Então, né, a questão número, né, 12, né, 12 da Constituição Federal, né, que trata sobre essas condições de elegibilidade. Então, vamos analisar. Artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. São condições de elegibilidade. Primeiro, né, gloso dos direitos políticos. Segundo, nacionalidade brasileira. Né? Terceiro, alistamento eleitoral. Quarto, filiação partidária. Quinto, domicílio eleitoral e a idade, né? A idade, 18 anos para vereador, 21 anos para prefeito, vice-prefeito, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, 21 anos. 30 anos para governador e vice, e 35 anos para presidente e vice, e também para senador, né? 35 anos de idade. Então, esta alternativa, né, A, né, a nacionalidade brasileira, correto. Pleno gozo, né, dos exercícios de direitos políticos, correto. Alistamento eleitoral, correto. Domicílio eleitoral na circunscrição, correto. Filiação partidária, correto. Idade mínima de 35 anos para presidente e vice, certo? E senador, correto. 30 anos para governador, vice-governador do Estado, chefe federal, deputado federal, né? Correto. 21 anos para deputado estadual, distrital, prefeito e vice-prefeito, incorreto. Né? Juiz de paz, né? Correto. Né? Então, 21 anos para deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, correto. 18 anos para vereador, alternativa correta. Letra B, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até 1 ano e meio da data da sua vigência. 1 ano e meio não, 1 ano, até 1 ano. Então tem que entrar em vigor até 1 ano antes da data da eleição. A letra C, né? Pleno gozo de direito político, nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, 30 anos para governador, vice-governador, né, do Estado e Distrito Federal, 21 para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e 18 anos para vereador. Letra C, são inelegíveis somente os inalistáveis. Né? Então, vamos ver aí, não é, a resposta. São condições de elegibilidade, na forma da lei, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, 30 anos para governador e vice, né, do Estado, Distrito Federal, 21 anos para, né, deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 anos para vereador. Tá? 18 anos para vereador. Então, temos aí, então, esta questão número 12, né? E ele quer, então, na questão número 12, né, a alternativa correta. Então, aí são condições de elegibilidade na forma da lei, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e 18 anos para vereador. Então, esta é a alternativa correta. Letra C. Vamos para a questão número 13. Né?
De acordo com a Lei 4.737/65, Código Eleitoral, compete ao TSE processar e julgar originariamente. Então vamos ver, né, qual é a competência originária do Tribunal Superior Eleitoral. Então, processar e julgar originariamente o registro e cassação do registro dos partidos políticos. Perfeito. Dos seus diretórios nacionais. Perfeito. E de candidatos à presidência, vice-presidência, prefeito. Governador do estado e vice-governadores, errado. Então, a alternativa A está incorreta. Letra B, a suspeição ou impedimento de seus membros, né, do procurador-geral e funcionários da sua secretaria. Vamos ver a letra B. Os conflitos de jurisdição, letra C, né, entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Letra D, os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais eleitorais. Vamos ver a resposta. Artigo 22 do Código Eleitoral. Compete ao TSE processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais eleitorais de estados diferentes. Então, processar e julgar conflito quando houver entre o tribunal de um estado e o tribunal de outro estado. Né? Então, vamos ver aqui a resposta, né, a esta questão número 13. Né? Então, a letra A. Né? A letra A, registro de cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios, né, nacionais e dos candidatos a presidente, a vice-presidente e governador e vice. Governador e vice, não. Letra B, a suspeição, né, ou impedimento, né, de seus membros, do procurador-geral e dos funcionários de sua secretaria. Não. Os conflitos de jurisdição entre TREs e juízes eleitorais de estados diferentes. Então, a alternativa C, né, é a correta. E os crimes eleitorais cometidos, os comuns que lhe forem conexos, cometidos pelos juízes, né, e pelos próprios juízes, né, e juízes dos TREs. Então, a alternativa correta é a letra C. Os conflitos de jurisdição entre TREs e juízes eleitorais da respectiva circunscrição, não é do estado, né? De estados diferentes. Vamos ver aí, então, né, essa resposta à questão número 13. Processar e julgar originariamente. Então, a letra A, né, está aí, ó, registro e cassação de registro de partidos políticos, diretórios nacionais de candidatos a presidente e vice. Né? Mas, governador, não registra. Quem registra governador e vice é o TRE. Tá? Então, a letra C é a alternativa correta, né? Processar e julgar os conflitos de jurisdição entre TREs e juízes eleitorais de estados diferentes. Né? Está aí, então, o artigo 22 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: compete ao TSE processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais eleitorais, né, e juízes eleitorais de estados diferentes. Né? Se for conflito de jurisdição entre juízes eleitorais do mesmo estado, a competência é do TRE respectivo. Tá? Quando se tratar de jurisdição, né, conflitos, né, entre juízes eleitorais do mesmo estado. Então, está aí então a resposta à questão número 13, né? Número 13, né? Letra C, ó, conflitos de jurisdição entre TREs e juízes eleitorais, né, de estados distintos, né? Diferentes. Tá? E a letra D, os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos TREs. Então, letra C é a alternativa correta à questão número 13. Esta questão, né, 13, que trata, né, das competências, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, concluímos aí, né, este módulo e daremos continuidade no próximo, com outras questões de direito eleitoral.